Bem-vindo a mais essa reflexão. Temos em Apocalipse, nós temos a situação das 7 igrejas e alguns pontos são talvez interessantes de destacarmos, pensarmos e refletirmos. Por exemplo, a questão da igreja de Tiatira. O Senhor a elogia pelas obras, expressão do amor, por muito que faz, fazendo dentro da vontade de Deus. Mas qual era o problema desta igreja, desta família, desta congregação? Permitir que líderes, pessoas, disseminasse a prostituição, a promiscuidade, incentivasse a adoração de ídolos. Nós precisamos refletir sobre isso e no nosso meio, que muitas vezes nós permitimos tal coisa em nosso meio que não é agradável ao Senhor, e mesmo que a gente seja tão bom em fazer as coisas que Ele nos chama para fazer, mas é como um fermento na massa que destoa, que contamina, e a gente precisa levar as pessoas a verdadeiro conhecimento de Deus. E quando a gente permite que pessoas da liderança, do corpo de liderança, vivam uma vida fora da vontade de Deus, no nosso meio, nós estamos gerando ou permitindo a corrupção, permitindo que as pessoas se possam desviar daquilo que seja o plano, o propósito de Deus, daquele que é fraco na fé, que precisa crescer, amadurecer, que é novo, que é imaturo ainda. Nós não podemos permitir. Por exemplo, lá em Apocalipse 2, versículo 20 e 21, é Jesus repreendendo a igreja de Tiatira. Diz assim: Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender de sua imoralidade. No caso, ela estava incentivando a prostituição e o comer coisas sacrificadas aos ídolos. Nós talvez não façamos a questão do comida sacrificada a ídolos hoje em dia, mas nós instigamos a criar, a aceitar, a sacrificar, a se oferecer por outros ídolos que criamos. É isso que a gente precisa parar e pensar. Como podemos fazer? Como podemos permitir tal coisa? Nós não estamos falando daquele irmão que é novo na fé, que está crescendo, que vai pecar, vai errar, vai fazer o que não deve, mas o que não podemos permitir é que no corpo da liderança, pessoas reconhecidamente como líderes, como foi o caso de Jezabel, ele está se referindo a Jezabel, referindo justamente a mulher do rei Acabe no Velho Testamento. Prostituição e sacrifício a ídolo. Corrupção no meio da família. Líder, ela se chamava, se autodenominava de profetisa, mas seduzia os servos, levando as pessoas à corrupção, à prostituição, a viver uma vida fora do plano, do propósito, da vontade de Deus. Não podemos permitir isso. Não podemos permitir que tal coisa possa existir no meio da família, no meio do corpo de liderança. Se não se arrepender, deve ser expulso, como Pedro fala, como João fala, como o próprio Senhor instigou várias vezes, e principalmente não podemos permitir a religiosidade que tão mal contamina a gente, nos levando fora do plano, do propósito, do querer de nosso Deus. Somos chamados para viver o amor de Deus, viver a vontade de Deus, andar na prática da verdade e glorificar o nome do Senhor. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas, que a gente possa ser instrumento da justiça, expressão da graça e do amor de Deus neste mundo, fazendo obras que glorificam o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.